Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Dessa vez quero apresentar este livro aqui, o Quer, do Duane Ribeiro. O Quer é o terceiro livro do Duane Ribeiro. E em 2019 ele publicou o romance As Esferas do Dragão pela editora Patuá. E em 2020, pelo selo Gueto Editorial, ele publica a novela Trindade, além de publicar aí outras produções e antologias e também periódicos. O Quer, ele é o seu livro de poesia pela editora Mondro, né? O primeiro livro de poesia que saiu pela editora Mondro agora em 2023. E ele traz uma proposta bem experimental desse título, né, que o próprio autor ele explica no último capítulo, chamado Pós-Escrito, o significado de quer. Eu vou ler aqui esse pequeno texto pós-escrito para ter uma ideia do significado do título, tá? Bom, o termo quer compõe o vocabulário da língua proto-indo-europeia, construção hipotética que, percorrendo para trás as genealogias das linguagens de hoje, determina o que seriam as fontes de várias palavras em diferentes idiomas. O asterisco indica o caráter teórico da palavra proposta, o traço, seu fator composicional, e para nós quer é principalmente raiz de creare, o latim que nos legou criar, né? Este é o horizonte, o impulso deste e outros livros escritos por mim com esse nome. Falaremos mais disso abaixo. Mas este, de acordo com o American Heritage Dictionary of Indo-European Root, é só um dos sentidos revoando em torno dessas três letras. Primeiro, quer é chifre, cabeça, chega a cérebro, né, a topo. Também o quer indica ruídos altos ou pássaros, podendo desdobrar, ressoar, limpar a garganta. Terceiro, quer, nossa convidada de honra, significa crescer, brotar, está em sincero e em séries. Quarto, quer é calor e fogo, que vai a cerâmica e a cremação. E quer, em quinto aqui, quinta referência, é ferir, é estar em cárie. Quer é um tipo de cereja. Então traz aqui nesse texto, ele tem um texto anterior, né, chamado Apresentação dos Materiais. Essa é a segunda parte. E aí ele segue terceira, quarta parte e assim por diante, dando a explicação do conceito que está por detrás dessa palavra quer. Bom, deixa eu mostrar o livro, né, toda a parte gráfica do livro, inclusive, né, temos aqui a letra K de quer, tanto na capa como na contracapa. Né, aqui. Pelo início, né? Deixa eu ver se tem. Aqui os capítulos, né, são divididos. Aqui um outro capítulo, reagente. E assim por diante, né? Então, muito bonito aqui todo o design, né, do livro, toda a parte gráfica. Tá. O Duane Ribeiro ele é escritor, jornalista e pesquisador em filosofia e ciência da informação. Ele é editor da revista Úrsula e ele também mantém o blog duaneribeiro.info. A proposta do Duane com esse livro, ao meu ver, é uma imersão do leitor em uma viagem criativa que começa com o capítulo Diáfano,
com uma página em branco, seguida de outras páginas, e em cada página apenas um pequeno símbolo gráfico, né? Uma interrogação, 2 pontos, exclamação e assim por diante. Como eu vou mostrar aqui, né? O símbolo, tá? E segue assim por diante. Cada página com um símbolo, então se tratando do primeiro capítulo. Um único ponto, um sinal já demonstrando que até o momento da criação é efêmero, né? Então, aquele momento da criação como algo efêmero, e a efemeridade precisa de um certo nível de espontaneidade. Seguimos, então, a mesma fórmula de Heisenberg com o princípio da indeterminância, popularmente conhecido como princípio da incerteza. Na poesia, né, nessa proposta poética de Duane, por mais que tente ser didático, inclusive em suas experimentações estético-sociais, né, por mais racional e explicável, sempre haverá algo que fugirá do inescapável. Então, entre a palavra e o sentido, não dá para medir a posição de uma sem alterar a velocidade da outra, ou sem alterar o seu significado mediante o observador, que é o próprio leitor. Talvez porque, ao escrever poesia, o coração seja levado a bater em um ritmo diferente, né? Uma pulsação que está entre o estado sutil e o tenso, e que por algum processo químico o cérebro não consegue processar de forma linear. E a mente abstrata do leitor, criando as imagens, né, em sua mente segundo o seu arcabouço de símbolos, né, o seu arcabouço simbólico, e segundo também a dimensão do seu imaginário, né, e isso serve para todo o livro. Então, muito do limite a mente abstrata do leitor que vai acabar configurando o resultado final daquilo que o Duane apresenta como essa proposta de poesia e linguagem. Então, no segundo capítulo, intitulado Ignóbil, né, o primeiro poema inaugura uma série subtitulada Red Maids, né, que, lidos separados do texto, não passam de frases mais ou menos aleatórias, mas dentro do conjunto do livro ganham peso e significado. O Duane ele traz para a literatura o questionamento do Champiano, né, de Marcel Duchamp, sobre a definição de poesia e linguagem informativa, inclusive dentro de outros contextos, digamos, menos poéticos. Então é essa questão dos limites, né, da definição da poesia dentro da linguagem, e essa questão também dos limites, né, os limites dessa definição, que pode ser, vamos dizer, colapsado, que pode ser definido de fato pelo leitor ou por cada leitor, dependendo do arcabouço imaginário e do arcabouço simbólico, então, desse leitor, né, até onde pode chegar. Então, além dos ready-mades, né, temos as listas de palavras e de expressões, e mais no final do livro existem as palavras inventadas, né? Então é um livro que a própria construção da linguagem ela é tida como mensagem poética. Então a prosa poética ela também permeia o livro todo e ao mesmo tempo vai se fragmentando num flerte, né, com a chamada poesia concreta, ou com a poesia concretista. E também as referências aparecem de forma sutil ou de forma declarada, né? Por exemplo, a referência musical no pequeno poema ou poema verso,
intitulado Meus Olhos Castanhos, que diz: Veja a manhã tão cinza deste sol. Essa é uma inversão da canção Tempo Perdido da Legião Urbana, né, no trecho que diz: Vejo o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Eu até ia cantar esse trechinho, falei assim, não, melhor eu só ler o verso da canção da Legião. Então, esse trecho da canção da Legião Urbana é como se o Duane pegasse e fizesse uma inversão, uma recriação, né? Como está aqui o da Legião: Veja o sol dessa manhã tão cinza, né? A tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Na recriação desse trecho da canção, que é Veja a manhã tão cinza deste sol, é como se Duane tomasse a voz da personagem da canção, né, a dona dos olhos castanhos, e respondesse ao autor da letra. Por isso, talvez, olhos castanhos apareça como uma chave interpretativa. Daí a conveniência do título Meus Olhos Castanhos, né? Então é como se a personagem estivesse respondendo ao autor da letra, né? Acho que no caso o Renato Russo. Então a percepção da personagem, ou o lado invertido da canção, reduz o detalhe sem perder o clímax, né? É uma condensação, um poema de bolso, um pocket poem, algo assim. Então ele excluiu a tempestade que chega, né? Que seria da cor dos olhos castanhos. Então, resumindo tudo, veja a manhã tão cinza deste sol. Então é bem interessante essa recriação. O poema seguinte, a imitação de Lennon, traz o mote da negação, né, do incrédulo. Por isso a figura do Lennon, que declarou: o sonho acabou, encerrando não apenas a carreira dos Beatles, mas toda a década de 60, né? Seja aí o porta-voz do poema, né? O negador John Lennon, né? A filosofia é a liga que costura o texto, já que faz necessário a reflexão dos limites para localizar o próprio sentido. A tentativa anti-heisenbergiana se dá no poema O Verde e a Árvore Coexistem. Aqui ele faz um flerte com Foucault. E antes do pós-escrito, o livro finaliza com um poema-verso Ascese de Eva, lição 7, que diz: Que não me acompanhe quem não saiba amar uma página em branco. Então nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui, que seria então esse último poema-verso, Ascese de Eva, e logo em seguida, então, as folhas em branco, as páginas em branco, né? Acho que dá ao todo 9 páginas, até chegar no pós-escrito. Em que ele vem, então, trazer toda uma concepção do título do livro. Tá? O Duane, ele não propõe limites definidos, né? Ele apenas apresenta suas ideias como meio para compreender esses limites. Também não me pareceu, ao menos na primeira leitura do livro, que ele defenda um relativismo poético. Parece-me que a sua proposta é apresentar os limites e não destruí-los. Então, essa breve resenha aqui do livro Quer, aqui com textos em prosa e ao mesmo tempo com os textos em verso, né? Aqui, os textos também em verso. Eu vou ler um poema aqui só para finalizar. O poema chama Perdoa. O tempo, água de chuva, remanesce poça, logo, eu meto a língua nos vãos das pedras portuguesas, arrasto papilas no asfalto,
Sorrio ocre de terra batida. Garimpo e bebo dessa saliva de deusa, pois o presente, cal virgem, empapa a boca, pesa na boca do estômago, e o futuro, sol imóvel, resseca os olhos, arde tudo que é delicado. E o passado, herói fácil, evangelista da falta, ele, o passado, é minha sede. Percebe? Moro nessa efervescência de vaga quebrada. Mendigo e bebo, mesquinho e bebo. Isso se impõe, isso se impõe, isso me imponho. Então aqui um poema. Estou apresentando aqui o livro Quer, uma breve resenha do Duane Ribeiro. A autoria aqui do livro, né? Muito interessante, eu indico esse livro para quem gosta de leituras mais ousadas ou mais experimentais, né? Então é um livro aí que eu indico do Duane Ribeiro. Aliás, provavelmente o próximo vídeo será sobre um outro livro do Duane Ribeiro, Em Nome da Fogueira, da Costura e do Hálito, Amém, também pela Editora Mondro, que saiu neste ano aqui, 2025, inclusive ele esteve comigo na Flip, quando eu publiquei o Evangelho segundo as HQs. Então provavelmente a próxima resenha será desse livro aqui do Duane. Então é isso, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.